Todos temiam o milionário naquele salão, até que a camareira fez ele baixar a cabeça. Roberto Almeida estava prestes a fazer o anúncio mais importante da noite, quando uma voz firme cortou o silêncio. Todas as cabeças viraram para ver quem ousaria interromper aquele homem temido por todos. "O senhor não pode fazer isso sem contar a verdade para ela", disse a mulher de uniforme preto e branco, parada a poucos metros dele. O empresário sentiu o sangue gelar nas veias. Ele conhecia aquela voz, aquele rosto. Era impossível, mas ali estava ela, depois de tantos anos. A mão que segurava a taça de champanhe começou a tremer levemente. Um detalhe que poucos notaram, mas que bastou para mostrar que algo estava errado. "Quem deixou você entrar aqui?" Ele conseguiu dizer, tentando manter a voz firme. "Eu trabalho aqui, Sr. Almeida. Trabalho neste hotel há 3 anos. O senhor nunca me viu, mas eu sempre estive aqui", respondeu ela, dando um passo à frente. A noiva de Roberto, Helena, uma mulher elegante que aparentava ter pouco mais de 60 anos, tocou levemente o braço dele, confusa com aquela situação. Os convidados começavam a sussurrar entre si. O clima festivo dava lugar a uma tensão palpável. "Roberto, o que está acontecendo?" perguntou Helena, baixinho. Mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mulher à sua frente, que agora caminhava com passos decididos em direção ao centro do salão. Ela não parecia nervosa. Pelo contrário, havia uma calma determinada em seus movimentos que deixava claro que aquele momento havia sido planejado. "Meu nome é Célia Santos", ela disse, agora falando alto o suficiente para que todos pudessem ouvir. "E eu preciso contar uma história para todos vocês presentes aqui hoje." Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Célia Santos. Esse nome ele não ouvia há décadas, mas nunca conseguiu esquecer completamente. Ela havia trabalhado na casa onde ele viveu seus primeiros anos de casado, quando ainda não era o empresário bem-sucedido que todos conheciam hoje. "Célia, por favor." Ele tentou interromper, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. "Por favor o quê, Sr. Almeida? Por favor, não conte a verdade. Por favor, deixe o senhor continuar vivendo suas mentiras." Ela virou-se para Helena. "A senhora sabe que vai se casar com um homem que abandonou a primeira esposa grávida há 30 anos?" O salão explodiu em murmúrios. Helena arregalou os olhos, soltando o braço de Roberto como se tivesse tocado fogo. "Isso não é verdade." Roberto tentou negar, mas sua voz soou fraca demais para ser convincente. "Não é verdade?" Célia tirou do bolso do avental uma fotografia antiga, já amarelada pelo tempo. "Então me explique esta foto, Sr. Almeida. É o senhor aqui, com apenas 25 anos, abraçado com Mariana, sua primeira esposa. A mulher que carregava sua filha na barriga quando o senhor simplesmente foi embora." Ela estendeu a foto para que os convidados mais próximos pudessem ver. A imagem passou de mão em mão, e Roberto assistia impotente enquanto seu passado circulava pelo salão como uma sentença. Helena pegou a foto quando ela chegou até ela. Seus dedos tremiam enquanto observava aquele jovem rapaz na imagem. Era Roberto, sem dúvida. Mais jovem, com menos rugas, mas os mesmos olhos. E ao lado dele, uma mulher bonita de sorriso largo, que segurava a mão dele com uma felicidade que saltava da fotografia mesmo décadas depois. "Roberto", Helena disse, e havia dor naquela única palavra. "Você me disse que era viúvo, que sua primeira esposa que ela não estava mais aqui." "E ela não está", Célia interveio, sua voz carregada de amargura. "Mariana se foi há 5 anos, mas não da forma que ele contou para a senhora. Ela não partiu cedo, não foi nenhuma doença rápida. Mariana passou 30 anos da vida dela esperando por um homem que nunca mais voltou. Criou a filha sozinha, trabalhou até os dedos ficarem calejados, e tudo isso enquanto ele", ela apontou para Roberto, "construía seu império em cima de mentiras." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Roberto sentiu o mundo desabar ao seu redor. Os sócios comerciais presentes o olhavam com desconfiança. Os amigos com decepção. Helena havia dado um passo para trás, afastando-se dele como se precisasse de ar. "Onde está essa...
Essa filha que você está falando? Perguntou um dos sócios, um homem chamado Fernando, que havia investido milhões na empresa de Roberto ao longo dos anos. Célia sorriu, mas não havia alegria naquele sorriso. Era o sorriso de quem estava prestes a revelar a última carta de um jogo muito bem jogado. Ela está aqui, disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos olharam ao redor, tentando identificar quem seria. Havia várias funcionárias circulando pelo salão, servindo bebidas e canapés. Qual delas seria? Ela não é uma camareira. Célia continuou saboreando cada palavra. Vocês todos a conhecem. Alguns até já falaram com ela hoje. Foi quando a gerente do hotel se aproximou. Joana era uma mulher de presença marcante, que comandava a equipe com eficiência e sempre recebia elogios dos hóspedes. Ela tinha por volta de 35 anos, pele negra reluzente, cabelos cacheados presos em um coque impecável e usava um terno preto que transmitia autoridade. Boa noite a todos, Joana disse, sua voz calma contrastando com a tensão no ar. Meu nome é Joana Ribeiro e sou filha de Mariana Ribeiro e Roberto Almeida. O impacto daquelas palavras foi como uma onda que atingiu cada pessoa presente. Helena levou a mão à boca, os olhos arregalados. Fernando soltou um palavrão baixinho. Outros convidados simplesmente ficaram paralisados, processando aquela revelação. Roberto olhou para Joana como se a visse pela primeira vez, embora ela trabalhasse naquele hotel há 2 anos e ele frequentasse o local regularmente para eventos e reuniões de negócios. Quantas vezes ela havia servido café para ele? Quantas vezes havia organizado seus eventos? E ele nunca soube, nunca imaginou. Você sabia? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Descobri há 8 meses, Joana respondeu, mantendo a compostura, embora sua voz tremesse levemente. Quando minha mãe faleceu, ela deixou uma caixa com documentos. Certidão de nascimento com seu nome, fotos, cartas. Muitas cartas, Sr. Almeida. Cartas que o senhor escreveu para ela prometendo voltar, prometendo buscar a gente, prometendo ser uma família. Ela tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelado e o jogou sobre a mesa mais próxima. As folhas se espalharam e algumas pessoas se aproximaram para ler. Eu não sabia que você trabalhava aqui. Roberto tentou se defender, mas sua voz soava vazia mesmo para ele. E faria diferença? Joana deu um passo à frente e, pela primeira vez, sua máscara de profissionalismo rachou, revelando a dor por baixo. O senhor teria me reconhecido? Teria pedido desculpas? Teria dado alguma explicação para o fato de ter abandonado uma mulher grávida para correr atrás de dinheiro? Não foi assim. Roberto começou, mas Helena o interrompeu. Então, como foi, Roberto? Ela perguntou, e havia uma frieza em sua voz que ele nunca tinha ouvido antes. Como exatamente você abandona uma mulher grávida e depois mente para todo mundo dizendo que é viúvo? Como isso acontece? Roberto passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de 30 anos de mentiras caindo sobre seus ombros. Ele tinha trabalhado tanto para construir aquela imagem, aquela reputação, e agora, em questão de minutos, tudo estava desmoronando. Eu era jovem, ele começou, sabendo que aquilo soaria como desculpa esfarrapada. Não tinha dinheiro, não tinha perspectiva. E então apareceu uma oportunidade. A filha do dono da construtora Santana. Célia completou por ele. O senhor conheceu Patrícia Santana em um evento, começou a namorar escondido e quando o pai dela ofereceu um cargo na empresa, o senhor simplesmente largou tudo para trás. Largou Mariana. Largou a criança que nem tinha nascido ainda. Patrícia. Helena repetiu o nome processando. Sua segunda esposa. A que realmente faleceu há 10 anos. Você pulou de uma esposa para outra, é isso? Roberto não respondeu. Não havia resposta que pudesse justificar o que ele tinha feito. Joana observava tudo com uma mistura de satisfação e dor. Parte dela queria ver aquele homem se contorcer, pagar por cada lágrima que sua mãe havia derramado. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, ainda guardava uma fagulha de esperança de que talvez, apenas talvez, existisse uma explicação, uma razão,
algo que fizesse tudo fazer sentido. Minha mãe esperou por 3 anos, Joana disse, sua voz quebrando um pouco. 3 anos, Sr. Almeida. Ela acreditou em cada palavra que o senhor escreveu naquelas cartas. Ela me criou sozinha, trabalhando como costureira durante o dia e fazendo faxinas à noite. Eu cresci vendo minha mãe chorar escondida quando achava que eu estava dormindo. Cresci ouvindo ela rezar todos os dias para que o senhor voltasse. Joana, eu... Roberto deu um passo em direção a ela, mas Célia se colocou entre os dois. O senhor não se aproxima dela, a camareira disse firme. Não depois de tudo. E quem é você para decidir isso? Roberto reagiu com um lampejo de sua arrogância habitual. Você não é nada dela. Não é família. Eu sou mais família dela do que o senhor jamais foi, Célia rebateu. Eu estava lá quando Mariana deu à luz sozinha no hospital. Eu estava lá quando Joana teve febre alta e Mariana não tinha dinheiro para remédio. Eu estava lá em cada aniversário, em cada formatura, em cada momento importante. Onde o senhor estava? A pergunta ecoou pelo salão como uma acusação. Roberto abriu a boca para responder, mas não tinha resposta. Ele sabia exatamente onde estava, construindo seu império, jantando em restaurantes caros, frequentando clubes exclusivos, vivendo uma vida de luxo, enquanto sua filha crescia em um bairro simples, com roupas de segunda mão e sonhos que pareciam impossíveis. Fernando, o sócio, se aproximou de Roberto com uma expressão séria. Roberto, isso é verdade? Tudo isso que ela está dizendo? Fernando, isso é assunto particular. Roberto tentou desviar, mas sua voz não tinha mais a autoridade de antes. Particular? Fernando deu uma risada amarga. Você me pediu para investir mais 2 milhões na expansão da empresa semana passada. Você me disse que confiança e integridade eram os pilares do seu negócio. E agora descubro que você construiu sua vida inteira em cima de mentiras? Outros sócios começaram a se aproximar, todos com expressões que variavam entre choque e raiva. Roberto percebeu que não era só sua vida pessoal que estava em jogo, era tudo, sua reputação, seus negócios, tudo que ele havia construído ao longo de 3 décadas. Helena, ainda processando tudo, olhou para Joana com uma expressão indecifrada. Você sabia disso há 8 meses e continuou trabalhando aqui, organizando eventos dele? Eu precisava ter certeza, Joana respondeu. E precisava do momento certo. Não adiantava confrontá-lo em particular. Ele negaria tudo. Ofereceria dinheiro. Faria o que fosse necessário para manter as aparências. Mas aqui, na frente de todos vocês, ele não pode fugir da verdade. Então isso foi planejado, Helena concluiu. Você esperou o noivado dele para fazer essa revelação pública. Eu esperei o momento em que ele mais teria a perder, Joana admitiu sem vergonha. Porque é exatamente o que ele fez com minha mãe. Ela tinha tudo a perder quando ele foi embora. Estava grávida, sem família, sem dinheiro. E ele não pensou 2 vezes antes de abandoná-la. Roberto sentiu uma onda de náusea. Ele sempre soube que seu passado poderia voltar para assombrá-lo, mas nunca imaginou que seria assim. Tão público, tão devastador. Quanto você quer? Ele perguntou, e imediatamente soube que havia dito a coisa errada. Quanto eu quero? Joana repetiu incrédula. O senhor realmente acha que isso é sobre dinheiro? Todo mundo tem um preço, Roberto disse, caindo no padrão de pensamento que o havia guiado por toda a vida. Não eu, Joana respondeu firme. Eu não quero seu dinheiro. Eu não preciso dele. Me formei em administração hoteleira com bolsa de estudos. Trabalhei desde os 15 anos. Construí minha carreira com mérito próprio. E sabe de uma coisa? Eu tenho mais orgulho disso do que o senhor jamais terá de todas as suas conquistas, porque as minhas foram honestas. As palavras atingiram Roberto como socos. Ele olhou ao redor e viu nos olhos dos presentes o julgamento que ele tanto temia. Não havia como voltar atrás. Não havia como desfazer aquilo. Helena tirou o anel de noivado do dedo com movimentos lentos e deliberados. Era um diamante enorme, que Roberto havia escolhido pessoalmente, gastando uma fortuna. Ela segurou o anel na palma da mão por um momento, olhando para ele como se visse ali um símbolo de todas as mentiras que ele havia contado.
Você me disse que Patrícia foi o amor da sua vida. Helena disse, sua voz baixa, mas firme. Que quando ela morreu, você pensou que nunca mais encontraria felicidade. E eu acreditei. Eu realmente acreditei que você era um viúvo solitário que merecia uma segunda chance no amor. Helena, por favor. Roberto estendeu a mão, mas ela recuou. Mas você não é viúvo de uma esposa. É viúvo de duas. E a primeira você matou em vida, abandonando ela quando mais precisava de você. Helena colocou o anel na mão dele, fechando os dedos dele ao redor da joia fria. Eu não posso me casar com um homem assim. Não posso acordar todo dia ao lado de alguém capaz de abandonar a própria filha. Você não entende. Roberto tentou explicar, mas Helena já estava se afastando. Eu entendo perfeitamente, ela disse, pegando a bolsa. Entendo que você é um covarde. E covardes não mudam, Roberto. Eles só ficam melhores em esconder quem realmente são. Ela atravessou o salão em direção à saída, e várias pessoas a seguiram. Em questão de minutos, o evento que deveria ter sido a celebração do noivado de Roberto Almeida transformou-se em um êxodo constrangedor. Sócios, amigos, conhecidos, todos encontrando desculpas para sair. Fernando foi um dos últimos a partir, mas antes se aproximou de Roberto. Vou ter que conversar com os outros sócios sobre isso, ele disse. Você entende, né? Não é pessoal. É negócio. Claro, Roberto respondeu mecanicamente. É sempre negócio. Quando Fernando saiu, restaram no salão apenas Roberto, Joana, Célia e alguns funcionários do hotel que haviam parado o trabalho para assistir ao drama se desenrolar. O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo som distante de música que ainda tocava no sistema de som, incongruente com o clima de devastação. Célia caminhou até uma das cadeiras e sentou-se, como se tivesse usado toda a sua energia naquele confronto. Joana permaneceu de pé, os braços cruzados, observando o pai que nunca conheceu. Por quê? Roberto finalmente perguntou, olhando para Joana. Por que fazer isso? Por que me destruir assim? Porque você destruiu minha mãe, Joana respondeu simples. E ela nunca teve a chance de fazer você pagar por isso. Então, eu fiz por ela. E agora? Ele perguntou. O que você quer agora? Quer me ver na sarjeta? Quer que eu perca tudo? Eu quero que você sinta, Joana disse e sua voz tremeu. Nem que seja por um dia, quero que você sinta uma fração do que minha mãe sentiu todos esses anos. A vergonha, a humilhação, a dor de ser abandonado por alguém que deveria ter te amado. Roberto baixou a cabeça e, pela primeira vez em décadas, sentiu lágrimas queimando seus olhos. Não eram lágrimas de arrependimento, não ainda. Eram lágrimas de um homem que acabava de perder tudo e não sabia como lidar com isso. Mariana era uma boa pessoa? Ele perguntou, surpreso com a própria pergunta. Célia olhou para ele com uma mistura de surpresa e desprezo. Mariana era a melhor pessoa que eu conheci na vida, ela respondeu. Gentil, trabalhadora, sempre com um sorriso no rosto mesmo quando não tinha motivo para sorrir. Ela amava você, Roberto, de verdade. E você jogou esse amor no lixo como se não valesse nada. Eu era jovem, Roberto repetiu, sabendo que era inútil. Eu não sabia... Não sabia o quê? Joana interrompeu. Pô, não sabia que abandonar uma mulher grávida era errado? Isso você precisava aprender? Roberto não tinha resposta. Ele olhou ao redor do salão vazio, vendo nas mesas abandonadas os restos de uma festa que nunca aconteceu. Taças de champanhe pela metade, canapés intocados, flores caras decorando um cenário de ruínas. O que você vai fazer agora? Ele perguntou para Joana. Vou voltar para casa, ela respondeu. Amanhã tenho que trabalhar. Tenho um congresso de medicina marcado para o fim de semana e eu preciso supervisionar os preparativos. A naturalidade com que ela disse aquilo, como se não tivesse acabado de destruir a vida dele, deixou Roberto atordoado. Como você pode ser tão... tranquila? Porque eu dormi todas as noites dos últimos 8 meses pensando neste momento, Joana respondeu. Planejando, ensaiando. E agora que aconteceu, eu me sinto... vazia. Não é a satisfação que eu esperava sentir.
É só vazio. Célia se levantou e caminhou até Joana, tocando seu ombro com gentileza. Vem, menina, vamos embora, isso aqui acabou. Mas antes que pudessem sair, Roberto chamou. Joana, eu posso te encontrar? Para conversarmos? Só nós dois? Joana parou na porta sem se virar. Não sei se estou pronta para isso. Por favor. E havia algo na voz dele que ela nunca esperaria ouvir. Vulnerabilidade. Eu sei que não mereço. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas você é minha filha. E eu gostaria de te conhecer. Você teve 35 anos para me conhecer, Joana respondeu ainda de costas. E escolheu não fazer isso. Eu sei. E vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Mas talvez não seja tarde demais para começar. Joana finalmente se virou e havia lágrimas em seus olhos agora. O senhor sabe o que é crescer sem pai? Saber que ele está vivo, que está por aí em algum lugar, mas que te abandonou? É como ter um buraco no peito que nunca fecha completamente. E agora o senhor quer conhecer? Agora que foi exposto, agora que perdeu tudo, agora o senhor quer ser pai? Eu não sei o que quero, Roberto admitiu, pela primeira vez sendo completamente honesto. Eu só sei que olho para você e vejo alguém incrível, alguém forte. E me dá um nó no estômago pensar que eu não tive nada a ver com isso. Que você se tornou essa pessoa apesar de mim, não por causa de mim. Exatamente, Joana disse. Eu sou quem sou porque minha mãe me criou, porque Célia esteve lá, porque eu tive que aprender a ser forte. O senhor não tem direito de se orgulhar de mim. Eu sei. Roberto baixou a cabeça novamente, mas queria ter. Joana olhou para Célia, que apenas deu de ombros, deixando a decisão com ela. Depois de um longo momento, Joana suspirou. Eu vou pensar, ela disse finalmente. Não prometo nada, mas vou pensar. E então ela e Célia saíram, deixando Roberto sozinho no salão vazio. Ele caminhou até uma das cadeiras e se sentou pesadamente, sentindo o peso de seus 58 anos como nunca havia sentido antes. Ao redor dele, as luzes do salão começaram a se apagar uma a uma, como se até o ambiente estivesse pronto para esquecer aquela noite. Mas Roberto sabia que ele nunca esqueceria, e algo dentro dele, algo que estava adormecido há muito tempo, começou a despertar. Talvez fosse tarde demais. Talvez Joana nunca o perdoasse. Mas pela primeira vez em 30 anos, ele sentiu algo além de ambição e orgulho. Ele sentiu vergonha. E, estranhamente, aquela vergonha era a primeira coisa honesta que ele sentia em décadas. Os dias que se seguiram foram um pesadelo acordado para Roberto. A notícia do que aconteceu no salão se espalhou rapidamente. Em uma cidade como São Paulo, escândalos envolvendo figuras públicas não permaneciam em segredo por muito tempo. Alguns convidados, claro, haviam compartilhado a história. Outros tiraram fotos discretas. Em 48 horas, Roberto Almeida deixou de ser o empresário respeitado para se tornar o homem que abandonou a filha. Os sócios convocaram uma reunião de emergência. Roberto entrou na sala de conferências da própria empresa que ele havia ajudado a construir e sentiu-se um estranho. Fernando estava lá, assim como outros 3 sócios principais. Todos tinham expressões fechadas. Roberto, sente-se, Fernando disse, indicando uma cadeira. Ironicamente, não era a cadeira da cabeceira que Roberto normalmente ocupava. Era uma cadeira ao lado, como qualquer outro funcionário. Vamos direto ao ponto, disse Maurício, um dos sócios mais velhos, que tinha quase 70 anos. O conselho deliberou e chegamos a uma decisão. Você precisa se afastar temporariamente da presidência. Me afastar? Roberto sentiu o sangue gelar. Eu fundei esta empresa. Eu a construí do zero. Com dinheiro do seu segundo sogro, Fernando lembrou, sem rodeios. E agora descobrimos que você enganou não só uma esposa, mas 2. Mariana e depois Patrícia. Você construiu sua vida profissional em cima de uma mentira pessoal. Isso não tem nada a ver com minha capacidade de gerir a empresa, Roberto argumentou, mas sua voz já não tinha mais a força de antes. Tem tudo a ver com sua integridade, Maurício rebateu. Nossos clientes, nossos parceiros,
Todos estão questionando. Como podem confiar em um homem que mentiu para todo mundo durante décadas? Como sabem que você não está mentindo nos negócios também? Eu nunca fui desonesto nos negócios, Roberto defendeu-se. Mas foi desonesto na vida, Fernando disse. E para muita gente, isso é a mesma coisa. Olha, Roberto, nós não estamos te demitindo. Estamos te pedindo para se afastar por um tempo. Deixar a poeira abaixar. E talvez, só talvez, quando tudo isso passar, possamos reavaliar. E quem vai assumir meu lugar? Roberto perguntou, embora já soubesse a resposta. Fernando será o presidente interino, Maurício informou. A decisão já foi tomada, Roberto. Não estamos pedindo sua opinião, estamos te informando. Roberto olhou ao redor da mesa e viu em cada rosto ali a mesma coisa: determinação. Eles já tinham decidido. Ele era um risco agora, um peso morto. E a empresa que ele construiu estava se livrando dele como se fosse um funcionário qualquer. Ele pegou seus pertences pessoais do escritório naquele mesmo dia. Uma secretária que trabalhava com ele há 15 anos o ajudou em silêncio, sem olhar nos olhos dele. Quando Roberto saiu do prédio pela última vez, com uma caixa de papelão contendo fotos, prêmios e documentos pessoais, ele sentiu como se estivesse sendo enterrado vivo. O apartamento onde ele morava, uma cobertura luxuosa na região da Avenida Paulista, parecia maior e mais vazio do que nunca. Helena havia vindo buscar as coisas dela 2 dias antes, acompanhada por 2 amigos, e não havia trocado uma única palavra com Roberto. Ela pegou suas roupas, seus livros, suas joias e foi embora sem olhar para trás. Roberto passou aquela noite sentado no sofá, no escuro, olhando para a cidade lá embaixo. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas caídas, e ele se perguntou quantas outras pessoas ali embaixo estavam enfrentando seus próprios demônios naquele momento. Seu celular tocou. Era uma jornalista pedindo entrevista. Ele bloqueou o número. O celular tocou novamente. Outro jornalista. Ele desligou o telefone completamente. No silêncio absoluto do apartamento, Roberto finalmente permitiu que as memórias que ele havia enterrado por tanto tempo viessem à tona. Ele tinha 24 anos quando conheceu Mariana. Ela trabalhava em uma loja de tecidos no Brás e ele estava lá ajudando sua mãe a escolher material para fazer cortinas. Mariana tinha um sorriso que iluminava o ambiente inteiro. Era bonita, claro, mas havia algo mais. Uma gentileza genuína. Uma alegria de viver que parecia contagiante. Eles começaram a namorar 3 meses depois. Roberto não tinha muito para oferecer na época. Trabalhava como assistente em uma pequena construtora, ganhando mal, morando em um apartamento minúsculo que dividia com 2 colegas. Mas Mariana não se importava. Ela dizia que o que importava era o amor deles, e que o resto eles construiriam juntos. Casaram-se em uma cerimônia simples. Mariana usou o vestido da mãe, remendado e ajustado. Roberto usou um terno emprestado. A lua de mel foi um fim de semana em um hotel barato no litoral. Mas eles foram felizes. Pelo menos, Roberto achava que tinha sido feliz. 6 meses depois do casamento, Mariana descobriu que estava grávida. Roberto se lembrava da expressão no rosto dela quando ela contou. Alegria pura. Ela estava radiante. E ele ficou apavorado, porque sabia que mal conseguiam pagar as contas como estava. Como iriam sustentar um bebê? Foi quando ele conheceu Patrícia Santana. Ela apareceu na construtora onde ele trabalhava para uma visita técnica. Era filha do dono, de uma das maiores construtoras de São Paulo, e estava aprendendo o negócio da família. Bonita, sofisticada, cheirando a perfume caro. Ela notou Roberto, o jeito como ele se esforçava, como prestava atenção aos detalhes. Eles começaram a conversar. Apenas conversas profissionais no início. Mas então Patrícia começou a aparecer mais frequentemente. Sempre tinha alguma dúvida, alguma pergunta para Roberto. E ele, lisonjeado pela atenção de uma mulher daquela classe, começou a corresponder. Um dia, o pai de Patrícia ofereceu a Roberto um cargo gerencial. O salário era 10 vezes o que ele ganhava. Havia promessas de crescimento, de sociedade eventual. Era o tipo de oportunidade que muda uma vida inteira. Mas havia uma condição não dita. Patrícia estava interessada nele,
e o pai dela não ia investir em um homem casado. Roberto ainda se lembrava da noite em que tomou a decisão. Mariana estava dormindo, a mão pousada sobre a barriga que já começava a crescer. Ele olhou para ela e pensou em toda a vida de dificuldades que os esperava. Contas que não conseguiriam pagar, um apartamento minúsculo, um bebê em um berço emprestado, e então pensou na vida que poderia ter com Patrícia. Conforto, sucesso, respeito. Ele saiu de casa na manhã seguinte com 2 malas e não voltou mais. Deixou um bilhete dizendo que precisava de um tempo, que estava confuso, mas ambos sabiam a verdade. Ele estava indo embora. Durante os primeiros meses, Roberto mandou cartas. Não era coragem de admitir que estava com outra mulher, então inventava desculpas. Dizia que estava trabalhando em outra cidade, que assim que as coisas se estabilizassem voltaria, que amava Mariana e o bebê. E parte dele, uma parte pequena e covarde, realmente acreditava que talvez voltasse um dia. Mas os meses viraram anos. Ele se casou com Patrícia, assumiu a posição na empresa do sogro, teve sucesso, e ficou cada vez mais fácil fingir que Mariana e o bebê não existiam. Ficou mais fácil inventar uma história de que tinha sido casado antes, mas que a esposa havia partido cedo, deixando para trás um passado triste que ele preferia não discutir. Patrícia nunca soube a verdade. Ela morreu 10 anos atrás, em um acidente de carro, sem saber que não tinha sido a primeira esposa de Roberto. E ele continuou com a mentira, porque era mais fácil. Sempre foi mais fácil mentir. Agora, sentado sozinho em seu apartamento caro, cercado por móveis de luxo e obras de arte caríssimas, Roberto se perguntou o que Mariana teria pensado de tudo aquilo. Se ela teria ficado impressionada com seu sucesso ou decepcionada com o homem que ele se tornou. Ele levantou-se do sofá e caminhou até o escritório. Havia uma gaveta trancada em sua escrivaninha, uma gaveta que nem mesmo Helena sabia que existia. Roberto abriu com uma pequena chave que guardava junto com outras no bolso. Lá dentro, embaixo de alguns documentos, havia um envelope. Ele o tirou com mãos trêmulas. Dentro do envelope havia uma única foto. Não era a foto que Célia havia mostrado no salão. Era outra, que ele havia guardado todos esses anos sem nem saber por quê. Era uma foto de Mariana grávida rindo com a mão sobre a barriga. Ela estava em um parque e o sol criava um halo de luz ao redor dela. Roberto se lembrava de ter tirado aquela foto 2 semanas antes de ir embora. Lembrava-se do quanto ela estava feliz naquele dia, falando sobre o bebê, sobre os nomes que tinham escolhido. Se fosse menino, seria João. Se fosse menina, seria Joana. Joana. Ela tinha escolhido o nome da filha, e ele nunca soube, nunca perguntou. Simplesmente assumiu que o bebê não era problema dele. Roberto sentiu algo quebrar dentro dele. Não era remorso ainda, não completamente. Mas era o começo de algo. Uma rachadura na armadura de indiferença que ele havia construído ao redor do coração por tantos anos. Ele pegou o telefone e, antes que pudesse se arrepender, digitou uma mensagem para o hotel onde Joana trabalhava. Pediu o número de contato dela. A recepcionista disse que não podia passar informações pessoais dos funcionários, mas que poderia repassar uma mensagem. Roberto ditou: Joana, aqui é Roberto Almeida. Eu sei que você disse que precisava pensar, mas quando estiver pronta, eu gostaria muito de conversarmos. Não para pedir perdão, porque sei que não mereço, apenas para ouvir, para conhecer a pessoa que você se tornou. Meu número é este. Estarei esperando. Ele desligou e ficou olhando para o telefone, sabendo que talvez ela nunca ligasse. E teria todo o direito de não ligar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Joana recebeu a mensagem no final de seu turno. Leu e releu várias vezes, tentando decidir o que sentia. Raiva? Sim, ainda havia raiva. Mas também havia curiosidade. E talvez apenas talvez um resquício de esperança que ela não queria admitir. Ela guardou o número, mas não ligou. Não naquele dia, nem no seguinte. Passou 1 semana, depois 2. Roberto esperava, verificando o telefone obsessivamente,
mas mantendo-se firme em sua decisão de não pressionar. Durante esse tempo, Roberto teve que enfrentar as consequências de seus atos de outras formas. Sua mãe, uma senhora de 82 anos, que morava em um residencial para idosos, soube da história por uma vizinha que leu em uma coluna de fofoca. Ela ligou para Roberto e a conversa foi dolorosa. "Como você pôde, Roberto?" Ela perguntou, a voz trêmula de decepção. "Eu te criei melhor do que isso." "Mãe, eu me lembro de Mariana." Ela o interrompeu. "Lembro como ela era doce, como ela te olhava como se você fosse o melhor homem do mundo. E você a abandonou. Abandonou minha neta. Tenho uma neta que nunca conheci, Roberto. Você me roubou isso também." Roberto não tinha resposta. Sua mãe desligou dizendo que precisava de um tempo para processar tudo e não ligou novamente nas semanas seguintes. Era como se ele estivesse perdendo tudo e todos, um por um. Fernando assumiu a presidência da empresa e estava fazendo um bom trabalho, melhor do que Roberto queria admitir. A verdade era que talvez ele não fosse tão indispensável quanto imaginava. A empresa continuava funcionando, os contratos continuavam sendo fechados, e o mundo seguia em frente sem Roberto Almeida. Ele começou a passar os dias no apartamento, algo que nunca havia feito antes. Sempre foi um workaholic, alguém que não sabia ficar parado. Mas agora, sem trabalho, sem Helena, sem amigos que quisessem falar com ele, Roberto se viu face a face com algo que tinha evitado a vida inteira. Ele mesmo. Foi em uma dessas manhãs vazias, 3 semanas depois do incidente no salão, que seu telefone tocou. Um número desconhecido. Roberto atendeu, o coração disparando. "Alô? Aqui é Joana." O silêncio que se seguiu foi carregado de todas as palavras não ditas de 35 anos. "Joana." Roberto finalmente disse, e sua voz saiu mais emocionada do que ele pretendia. "Obrigado por ligar." "Não sei por que estou ligando," ela disse, honesta. "Parte de mim quer te odiar, quer te fazer sofrer mais, mas a outra parte está cansada de carregar isso tudo." "Eu entendo." "Não, você não entende," Joana corrigiu, firme, mas não agressiva. "Você não faz ideia do que é crescer se perguntando por que seu pai não te quis, se perguntando o que tem de errado com você que fez ele ir embora." "Não tinha nada de errado com você," Roberto disse rápido. "Nunca teve. O erro era meu, só meu." "Eu sei disso agora," Joana respondeu. "Levei anos de conversas com minha mãe, muitas lágrimas e até alguns anos fazendo terapia para entender isso. Mas quando você é criança, você não entende. Você só sente a ausência." "Me conta," Roberto pediu. "Me conta sobre sua infância, sobre você. Eu quero saber." "Por que eu deveria?" A pergunta não foi agressiva, foi genuína. Porque eu não posso mudar o passado. Não posso voltar no tempo e ser o pai que deveria ter sido. Mas talvez, se você me deixar, eu possa pelo menos conhecer a pessoa incrível que você se tornou. Não para me sentir melhor comigo mesmo, mas porque você merece ser conhecida, merece ter sua história ouvida." Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Roberto esperou, mal respirando. "Tem um café perto do hotel," Joana disse finalmente. "Café Aurora. Fica na Rua Augusta. Amanhã, 10 da manhã. Eu te dou 1 hora. Depois disso você vai embora e eu vou decidir se quero te ver de novo." "Estarei lá," Roberto prometeu. "Obrigado, Joana." Ela desligou sem dizer mais nada. Roberto olhou para o telefone em sua mão e sentiu pela primeira vez em semanas algo parecido com esperança. Era uma esperança pequena, frágil, mas estava lá. Naquela noite ele mal dormiu. Chegou ao Café Aurora 45 minutos antes do horário marcado e ficou esperando do lado de fora, nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Quando Joana apareceu, pontualmente às 10, ele percebeu que não sabia nem como cumprimentá-la. Um aperto de mão parecia frio demais. Um abraço, presunçoso demais. Joana resolveu o dilema simplesmente passando por ele e entrando no café. Roberto a seguiu. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe das janelas.
Uma garçonete veio anotar o pedido. Joana pediu um café com leite e um pão de queijo. Roberto pediu um expresso, embora soubesse que a cafeína só ia piorar seus nervos. Então, Joana começou, indo direto ao ponto. O que você quer saber? Tudo, Roberto respondeu. Mas podemos começar com seu nome. Por que Joana? Ela deu um meio sorriso amargo. Foi minha mãe quem escolheu. Ela disse que vocês dois tinham conversado sobre nomes quando ela ainda estava grávida. Que se fosse menina seria Joana. Ela manteve o nome mesmo depois que você foi embora. Acho que era a maneira dela de manter viva a ideia de que você um dia voltaria para conhecer sua filha chamada Joana. Roberto sentiu um aperto no peito. Eu me lembro dessa conversa. Foi em um domingo, em um parque. Mariana estava comendo um sorvete de morango e rindo porque o bebê tinha chutado. Ela adorava contar essa história, Joana disse, e havia uma tristeza na voz dela. Dizia que foi um dos dias mais felizes da vida dela. E depois eu estraguei tudo. Sim, estragou. A garçonete trouxe os pedidos, quebrando momentaneamente a tensão. Joana mexeu o açúcar no café com movimentos lentos, como se estivesse ganhando tempo para organizar os pensamentos. Minha infância foi difícil, ela começou. Não porque minha mãe não fosse uma boa mãe. Ela era a melhor. Mas porque não havia dinheiro. Ela trabalhava o dia todo como costureira, e à noite fazia faxina em escritórios. Eu ficava com Célia, que morava no apartamento ao lado. Célia tinha perdido o marido anos antes e nunca teve filhos, então me adotou como se fosse dela. Célia parecia te amar muito, Roberto comentou. Ela me ama. Mais do que você jamais amou, isso é certo. Joana tomou um gole do café. Ela estava lá em cada febre, cada joelho ralado, cada pesadelo. Ela que me ensinou a ler. Ela que ia às reuniões da escola quando minha mãe não podia. Célia é minha mãe, tanto quanto Mariana foi. Roberto absorveu aquilo, sentindo a acusação implícita. Ele não estava lá. Não foi ele quem ensinou a filha a ler. Não foi ele quem cuidou dos joelhos ralados. Como era Mariana? Ele perguntou. Como mãe, quero dizer. Dedicada, amorosa, mas também triste, Joana respondeu. Havia uma tristeza nela que nunca foi embora completamente. Ela tentava esconder, especialmente de mim, mas eu via. Via nas fotos que ela guardava de você. Via na forma como ela parava às vezes no meio de alguma coisa e ficava olhando para o nada, perdida em alguma memória. Ela tinha alguém. Depois de mim, teve alguns namoros ao longo dos anos, mas nenhum durou muito. Acho que parte dela ainda esperava que você voltasse, e outra parte tinha medo de confiar de novo em qualquer homem. Joana olhou diretamente nos olhos dele. Você quebrou ela, sabia? Quebrou de uma forma que nunca foi totalmente consertada. Eu sinto muito, Roberto disse, e pela primeira vez eram palavras genuínas. Seu pedido de desculpas chega 35 anos tarde, e ela nem está mais aqui para ouvir. Joana mordeu um pedaço do pão de queijo, mastigando devagar. Mas eu estou, e não sei o que fazer com seu pedido de desculpas. Não sei se tem algum valor agora. Provavelmente não tem, Roberto admitiu. Mas mesmo assim, preciso dizer. Eu fiz a escolha errada. A escolha mais egoísta e covarde possível. E passei os últimos 35 anos tentando não pensar nisso, tentando fingir que não aconteceu. Mas aconteceu, e eu não posso mais fingir. Por que agora? Joana perguntou. Por que só agora você está enfrentando isso? Porque não tive escolha. Porque você me forçou a olhar para o que eu fiz. E também porque perdi tudo. A empresa, a noiva, o respeito. Perdi tudo, exceto uma coisa que eu nunca tive para começar. Você. Eu não sou sua para ter, Joana disse firme. Não sou um prêmio de consolação só porque você perdeu tudo mais. Eu sei, você não me deve nada. Na verdade, eu é que devo a você. Devo 35 anos de aniversários, de formaturas, de conselhos, de abraços. Devo uma infância inteira. E como você pretende pagar essa dívida?
Havia um desafio na voz dela. Não posso, Roberto respondeu honestamente. É uma dívida que nunca vou conseguir pagar. Mas talvez, se você deixar, eu possa começar. Não como seu pai, porque não mereço esse título. Mas como alguém que está tentando ser melhor. Alguém que quer conhecer você, aprender com você e talvez um dia, se tiver muita sorte, ganhar um pouquinho do seu respeito. Joana ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele. Roberto se sentiu exposto, vulnerável de uma forma que nunca havia se sentido antes. Conte-me uma coisa, ela disse finalmente. Por que você foi embora? A verdade. Não diga que era jovem ou que não tinha condições. Muitos homens jovens e sem dinheiro ficam com suas famílias. Por que você não ficou? Roberto sabia que esse momento chegaria. A pergunta que não tinha resposta satisfatória. Porque eu era ambicioso e era covarde. E quando apareceu uma chance de ter a vida que eu sempre quis, uma vida de sucesso e conforto, eu não pensei duas vezes. Vi sua mãe e você como obstáculos para essa vida, e escolhi a vida que queria em vez da família que tinha. Pelo menos você é honesto agora, Joana disse amargamente. Éramos obstáculos. Eu nem tinha nascido ainda e já era um problema. Você não era problema, nunca foi. O problema era eu. Minha imaturidade, minha falta de caráter. Eu olhava para sua mãe e via sacrifício. Olhava para você, mesmo sem ter nascido ainda, e via responsabilidade. E fugi disso porque era mais fácil fugir do que enfrentar. E Patrícia, você a amou? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Eu acho que sim, de um jeito, mas não era o mesmo tipo de amor que tinha por sua mãe. Com Patrícia era mais seguro, conveniente. Ela veio de um mundo que eu queria fazer parte. Ela me deu acesso a esse mundo. E com o tempo, construímos uma vida juntos. Mas sempre teve uma parte de mim que sabia que aquilo foi construído em cima de uma mentira. Ela sabia sobre nós? Não, nunca contei. Disse a ela que tinha sido casado antes, mas que a esposa tinha ido embora cedo. Ela nunca perguntou detalhes e eu nunca ofereci. Mais mentiras. Joana balançou a cabeça. Sua vida inteira foi uma mentira. Foi. E olha onde me levou. Sozinho em um café, implorando para uma filha que não conhece, me dar uma chance que não mereço. Joana terminou o café e olhou para o relógio. A hora acabou. Roberto sentiu o pânico subir. Joana, por favor. Calma. Ela levantou a mão. Não estou dizendo que não vou te ver de novo. Só estou dizendo que a hora que eu te dei acabou e eu preciso ir trabalhar. Posso te ligar de novo? Eu vou ligar para você. Se eu quiser. Quando eu quiser. Ela levantou-se da cadeira. E uma coisa, Roberto, não me chame de filha. Não até eu dizer que você pode. Por enquanto sou só Joana. Entendido? Entendido. Ela caminhou até a porta e saiu, deixando Roberto sozinho com a conta e uma mistura estranha de alívio e ansiedade. Ela não bateu a porta na cara dele. Não disse que nunca mais queria vê-lo. Era algo. Era pouco. Mas era algo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Joana ligou de novo 2 semanas depois daquele primeiro encontro. Marcaram outro café. Desta vez, a conversa foi um pouco mais leve. Ela contou sobre o trabalho, sobre os desafios de gerenciar um hotel grande. Roberto ouviu, realmente ouviu, de uma forma que nunca tinha ouvido ninguém antes. Nos encontros seguintes, eles estabeleceram uma rotina. Uma vez por semana, sempre no mesmo café, sempre 1 hora. Joana mantinha os limites bem claros, e Roberto os respeitava religiosamente. Ele aprendeu a não fazer perguntas muito pessoais cedo demais. Aprendeu a esperar que ela compartilhasse no tempo dela. Em um desses encontros, ela trouxe um álbum de fotos. Fotos da infância. Joana bebê, no colo de Mariana. Joana criança, sorrindo sem os dentes da frente. Joana adolescente, em uniforme escolar. Roberto viu a vida dela se desenrolar naquelas páginas, e cada foto era uma facada de arrependimento. Ele tinha perdido tudo aquilo,
todos aqueles momentos. Esta aqui foi no dia da minha formatura do ensino médio. Joana apontou para uma foto onde ela estava de beca, segurando um diploma, com Mariana e Célia ao lado. Fui a primeira da minha turma. Ganhei uma bolsa integral para a universidade. Você sempre foi inteligente, Roberto disse olhando para a foto. Mariana estava mais velha ali, com fios grisalhos no cabelo, mas sorrindo com orgulho óbvio. Eu tinha que ser. Ser inteligente era a única saída para a vida que eu tinha. Eu estudava de madrugada depois de ajudar minha mãe com as costuras. Fazia todos os trabalhos extras para conseguir notas boas. Sabia que meu futuro dependia disso. Sua mãe deve ter ficado muito orgulhosa. Ficou. Joana virou a página mostrando mais fotos. Mas também ficou cansada. Todo aquele trabalho, aqueles anos de luta, cobraram o preço. Ela desenvolveu problemas nas mãos por causa da costura. Artrite. Nos últimos anos, quase não conseguia segurar a agulha direito. Como ela... Roberto hesitou, não sabendo se devia perguntar. Como ela partiu, Joana completou. Foi o coração. Ela estava cansada demais, Roberto. Cansada de lutar sozinha a vida toda. O médico disse que foi um infarto, mas eu acho que ela simplesmente desistiu. Eu já estava estabelecida, tinha um bom emprego, estava bem. E ela finalmente se permitiu descansar. Ela sabia que você tinha se tornado gerente do hotel? Sabia. Fui promovida 6 meses antes dela partir. Ela estava tão feliz. Joana sorriu, mas era um sorriso triste. Dizia que todo o sacrifício tinha valido a pena, que eu tinha conseguido. E eu sentia como se tivesse que fazer tudo valer ainda mais a pena, porque tinha sido tão difícil para ela. Ela te amava muito. Ela me amava mais do que qualquer coisa no mundo. E eu a amava também. Mas sabe o que é mais triste? Joana olhou diretamente para Roberto. Mesmo quando ela estava nos últimos dias na cama do hospital, ela ainda falava de você. Ainda se perguntava onde você estava, se você estava bem. Depois de tudo, ela ainda se importava. Roberto sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu não merecia isso. Não merecia que ela ainda pensasse em mim. Não merecia. Joana concordou, sem suavizar. Mas era quem ela era. Incapaz de parar de amar, mesmo quando deveria. Eles ficaram em silêncio por um momento. O peso daquelas palavras pairando entre eles. Eu gostaria de ter conhecido ela. Roberto disse finalmente. A mulher que ela se tornou. A mãe que ela foi para você. Eu só conheci a garota jovem que ela era quando nos casamos. E mesmo assim, não conheci direito. Porque se tivesse conhecido, teria sabido que ela valia mais do que qualquer sucesso que eu pudesse conquistar. É tarde demais para essas conclusões. Joana fechou o álbum. Mas pelo menos você está tendo elas. Isso é mais do que eu esperava. Nos meses seguintes, Roberto começou a mudar. Não da noite para o dia, não de forma dramática, mas em pequenas coisas. Ele vendeu a cobertura luxuosa e se mudou para um apartamento menor, mais modesto. Doou grande parte de seus móveis e obras de arte caras. Começou a viver de forma mais simples. Também começou a fazer trabalho voluntário em um centro comunitário que oferecia cursos profissionalizantes para pessoas de baixa renda. Era um trabalho humilde, longe dos holofotes corporativos aos quais estava acostumado. Mas pela primeira vez em décadas, Roberto sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Em um desses dias no centro comunitário, ele conheceu Sandra, uma senhora de 68 anos que coordenava os cursos de costura. Ela lembrava Roberto de Mariana, não fisicamente, mas na gentileza, na forma como tratava todos com respeito e carinho. Você é novo aqui, Sandra disse um dia, quando Roberto estava ajudando a organizar as cadeiras para uma aula. O que te trouxe para cá? Necessidade de fazer algo útil, Roberto respondeu honestamente. Passei a vida inteira focado em mim mesmo. Achei que estava na hora de tentar algo diferente. Todos nós chegamos aqui por alguma razão, Sandra sorriu. O importante é que você está aqui agora. Roberto e Sandra desenvolveram uma amizade improvável. Ela tinha perdido o marido há 15 anos e havia criado 3 filhos sozinha, sempre trabalhando com costura para sustentar a família.
Quando Roberto mencionou casualmente que sua primeira esposa também havia sido costureira, Sandra ficou curiosa. Como era o nome dela? Sandra perguntou enquanto dobrava alguns tecidos. Mariana. Mariana Ribeiro. Roberto respondeu, e pela primeira vez conseguiu dizer o nome sem sentir vergonha imediata. Sandra parou o que estava fazendo e olhou para ele com atenção. Mariana Ribeiro? Baixinha, cabelo preto, que trabalhava na região do Brás. Roberto sentiu o coração acelerar. Você a conhecia? Conheci, sim. Não éramos amigas próximas, mas nos encontrávamos em um grupo de costureiras que se reunia mensalmente para trocar ideias e materiais. Isso foi há muitos anos, claro. Sandra voltou a dobrar os tecidos, mas seus movimentos eram mais lentos agora, pensativos. Ela era uma mulher especial, sempre alegre, sempre disposta a ajudar as outras, mas havia uma tristeza nela também. Ela nunca falou muito sobre isso, mas todas nós sabíamos que ela estava criando a filha sozinha. Eu era o marido que a abandonou, Roberto disse, forçando as palavras para fora. Sandra o olhou por um longo momento, sem julgamento imediato nos olhos, apenas compreensão. Ah, então você é aquele Roberto. Ela falava de mim? No começo, sim. Nos primeiros anos ela ainda tinha esperança. Falava sobre você com carinho, dizia que estava trabalhando fora, que voltaria. Mas com o tempo, ela parou de mencionar. E nós entendemos. Sandra suspirou. Foi muito difícil para ela. Lembro de uma vez, a pequena Joana devia ter uns 7 ou 8 anos e apareceu na reunião com a mãe. Linda menina, esperta. Mariana estava tão orgulhosa dela. Roberto sentiu um nó na garganta. Eu desperdicei tudo, cada momento, cada oportunidade. Sim, desperdiçou. Sandra não suavizou. Mas pelo menos agora você está aqui, fazendo algo diferente. É um começo. Não apaga o passado, mas é um começo. Essa conversa com Sandra ficou ecoando na mente de Roberto por dias. A ideia de que Mariana havia feito parte de uma comunidade, que tinha amigas, que havia construído uma vida sem ele, era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Reconfortante porque significava que ela não estava completamente sozinha. Dolorosa porque ele não havia feito parte de nada daquilo. No encontro seguinte com Joana, Roberto mencionou Sandra. Você conhece uma senhora chamada Sandra? Ela dava aulas de costura e conheceu sua mãe há muitos anos. Joana pareceu surpresa. Sandra Oliveira. Cabelo grisalho, sempre usando óculos coloridos? Essa mesma. Claro que conheço. Ela ia às reuniões que minha mãe frequentava. Quando eu era pequena, às vezes minha mãe me levava junto. Sandra sempre me dava balas de hortelã. Joana sorriu com a lembrança. Como você a conheceu? Roberto explicou sobre o trabalho voluntário no centro comunitário. Joana ouviu com atenção, e ele percebeu uma mudança sutil em sua expressão. Não era aprovação exatamente, mas talvez fosse o começo de um respeito relutante. Você está mesmo mudando, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Estou tentando. Não sei se consigo. Não sei se é o suficiente. Mas estou tentando. Por que agora? A pergunta que ela já havia feito antes, mas desta vez soava diferente. Menos acusatória. Mais curiosa. Porque não tenho mais nada a perder. E porque conhecer você, mesmo que seja só essas horas semanais no café, me mostrou o quanto eu perdi. Me mostrou quem eu poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. Você não pode ser aquela pessoa. Aquela vida já passou. Eu sei, mas posso tentar ser uma pessoa melhor a partir de agora. Não para você me perdoar, porque não tenho direito de pedir perdão, mas porque é a coisa certa a fazer. Joana mexeu o açúcar no café, um hábito que Roberto já havia notado que ela tinha quando estava processando algo difícil. Célia quer te conhecer, ela disse de repente. Célia? A mesma Célia que estava no salão? Sim. Ela disse que, se eu estou te dando uma chance, ela quer ver por si mesma que tipo de homem você é agora, para ter certeza de que você não vai me machucar de novo. A ideia de enfrentar Célia novamente fazia o estômago de Roberto revirar.
mas ele sabia que não tinha o direito de recusar. Quando? Domingo que vem, na casa dela. Eu estarei lá também. Tudo bem, estarei lá. O domingo chegou rápido demais para o gosto de Roberto. Ele chegou ao endereço que Joana havia dado, um apartamento pequeno em um prédio antigo no bairro da Penha. Célia abriu a porta e o estudou por um longo momento antes de deixá-lo entrar. O apartamento era simples, mas acolhedor. Havia plantas nas janelas, fotografias nas paredes e o cheiro de bolo recém-saído do forno. Joana estava sentada no sofá e Roberto percebeu que ela estava nervosa também. Isso o surpreendeu e, de alguma forma, o deixou um pouco mais calmo. Ele não era o único desconfortável. Sente-se. Célia indicou uma poltrona. Quer café? Por favor. Ela foi até a cozinha e voltou com uma bandeja contendo café, leite e fatias de bolo. Serviu todos em silêncio antes de finalmente sentar-se e fixar os olhos em Roberto. Então, Joana me disse que vocês têm se encontrado. Sim, uma vez por semana. Ela tem sido muito generosa em me dar essa chance. Generosa. Célia repetiu a palavra como se estivesse testando o gosto dela. Interessante você usar essa palavra, porque generosidade implica dar algo que você não precisa dar. E no caso dela, ela está dando algo que você definitivamente não merece. Eu sei. Sabe mesmo? Célia se inclinou para a frente. Porque é fácil dizer que sabe. É fácil sentar aqui, no meu apartamento, comer meu bolo e concordar com tudo que eu digo. Mas você realmente entende o que suas escolhas causaram? Estou começando a entender. Não completamente, talvez nunca consiga entender completamente. Mas cada conversa com Joana, cada história que ela conta sobre Mariana, cada foto que ela mostra, é como um pedaço de vidro se enterrando no peito. E acho que é isso que devo sentir. Você acha que merece sofrer? Célia perguntou. Acho que sim. Bem, deixe eu te dizer uma coisa, Roberto. Célia tomou um gole do café. Seu sofrimento não significa nada para mim. Não desfaz o sofrimento de Mariana. Não devolve para Joana os 35 anos que ela passou sem pai. Seu sofrimento é apenas isso. Seu. E não serve para nada além de fazer você se sentir melhor consigo mesmo. As palavras eram duras, mas Roberto sabia que ela estava certa. Então, o que eu faço? Ele perguntou. Como eu faço isso valer a pena? Como eu me torno alguém digno de estar na vida de Joana? Você não se torna digno, Célia respondeu. Você simplesmente aparece, continua aparecendo. Mesmo quando ela estiver com raiva, mesmo quando for difícil, mesmo quando você quiser desistir, você aparece. Porque é isso que pais fazem. E você nunca fez isso antes. Eu vou aparecer, Roberto prometeu. Vou aparecer sempre que ela me deixar. Célia olhou para Joana, que havia ficado em silêncio durante toda a conversa. O que você acha, minha filha? Joana olhou para Roberto por um longo momento. Eu acho que estou cansada de carregar tanta raiva. Não significa que eu perdoo. Não ainda. Talvez nunca. Mas estou disposta a ver aonde isso vai. Ver se ele realmente mudou ou se é só mais uma performance. E se for performance? Célia perguntou. Então eu fecho essa porta de uma vez por todas e sigo minha vida. Mas pelo menos vou saber que tentei. Roberto sentiu um peso se erguer levemente de seus ombros. Não era perdão, não era aceitação, mas era uma chance, e por enquanto era tudo que ele poderia pedir. A visita continuou por mais uma hora. Célia contou histórias de quando Joana era pequena, histórias engraçadas, como a vez em que Joana tentou costurar sozinha e acabou costurando o próprio vestido na cortina. Histórias tocantes, como quando Joana juntou dinheiro por meses para comprar um presente de aniversário para Mariana. Roberto ouviu cada palavra, gravando cada detalhe, tentando preencher as lacunas de todos os anos que havia perdido. Quando ele estava saindo, Célia o chamou na porta. Roberto, uma coisa. Sim? Mariana era uma mulher especial. Ela merecia muito mais do que você deu para ela. Mas ela também foi feliz, sabe? Apesar de tudo, ela encontrou alegria na filha, no trabalho, em pequenas coisas. Não passe o resto da vida achando que você destruiu completamente a vida dela. Ela era mais forte que isso.
Roberto sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Obrigado por me dizer isso. Célia apenas acenou com a cabeça e fechou a porta. Os meses continuaram passando. Roberto e Joana continuavam seus encontros semanais, e gradualmente o gelo entre eles começou a derreter. Não completamente, mas o suficiente para que conversas mais profundas acontecessem. Joana começou a falar sobre seus relacionamentos, suas frustrações no trabalho, seus sonhos para o futuro. E Roberto começou a compartilhar também, não sobre seus sucessos empresariais, mas sobre suas falhas, seus medos, suas inseguranças. Em um desses encontros, Joana mencionou casualmente que estava pensando em fazer uma especialização em gestão hoteleira internacional. Sempre quis estudar fora, mas nunca tive condições. Agora tenho alguma economia guardada e tenho uma bolsa parcial disponível para um programa na Argentina. Argentina, Roberto repetiu. Buenos Aires? Sim, seria por 6 meses, mas não sei se consigo juntar o resto do dinheiro a tempo. E também significa deixar meu emprego temporariamente. Roberto abriu a boca para oferecer ajuda financeira, mas fechou antes que as palavras saíssem. Ele havia aprendido, através de muitos erros ao longo dos meses, que Joana não queria seu dinheiro. Ela queria construir sua vida com suas próprias mãos, assim como sua mãe havia feito. Tenho certeza que você vai encontrar um jeito, ele disse em vez disso. Você sempre encontra. Joana sorriu e Roberto percebeu que tinha sido a resposta certa. Mas naquela noite, sozinho em seu apartamento, Roberto não conseguia parar de pensar na especialização. Não era sobre dar dinheiro para Joana. Era sobre criar uma oportunidade de forma que ela sentisse que havia merecido. Na semana seguinte, ele marcou uma reunião com Fernando, que ainda era o presidente da empresa que Roberto havia fundado. A recepcionista pareceu surpresa ao vê-lo, mas o deixou entrar. Fernando estava mais velho, ou talvez fosse apenas o estresse do cargo. Ele olhou para Roberto com uma mistura de surpresa e cautela. Roberto, o que te traz aqui? Uma proposta, Roberto disse, sentando-se sem ser convidado, um resquício de sua antiga confiança. Ouvi dizer que a empresa está procurando expandir para a América do Sul. Estamos, Argentina especificamente, mas não vejo como isso te interessa. Me interessa porque eu ainda tenho contatos lá. Bons contatos. E posso fazer apresentações, abrir portas. Roberto se inclinou para a frente. Mas tenho uma condição. Claro que tem. Fernando cruzou os braços. Qual? Quero que a empresa patrocine uma bolsa de estudos, gestão hoteleira internacional, para uma funcionária talentosa que merece a oportunidade. Fernando o olhou desconfiado. Que funcionária? Joana Ribeiro, gerente do Hotel Santorini. Sua filha, Fernando disse, compreensão surgindo em seu rosto. Você quer que a gente patrocine sua filha? Não como favor para mim, como investimento. Ela é boa no que faz. Tem credenciais. E se queremos expandir para a hotelaria na Argentina, ter alguém treinado lá com conexões, faria sentido. E o que você ganha com isso? Nada. Ela nem pode saber que partiu de mim. Tem que parecer uma oferta legítima da empresa, baseada no mérito dela. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, estudando Roberto. Você mudou. Estou tentando. Por que eu deveria confiar em você? Fernando perguntou. Depois de tudo? Não deveria. Mas pode verificar as credenciais de Joana por conta própria, falar com o hotel, conferir o histórico dela. Se ela não for qualificada, não faça a oferta. Mas se for, e eu sei que é, então é uma decisão de negócios inteligente, que também acontece de ajudar alguém que merece. Fernando tamborilou os dedos na mesa pensativo. Vou pensar. E vou verificar. Se for por mérito mesmo, talvez eu considere. É tudo que eu peço. 2 semanas depois, Joana ligou para Roberto, sua voz cheia de excitação. Você não vai acreditar. Uma empresa de construção que está expandindo para a hotelaria entrou em contato. Eles estão oferecendo patrocínio completo para a especialização em Buenos Aires, mais uma posição garantida quando eu voltar para trabalhar na implantação de novos hotéis deles. Roberto fingiu surpresa. Isso é incrível, Joana. Que empresa? Quando ela disse o nome, Roberto sentiu uma pontada.
era sua empresa. Mas, para Joana, era apenas uma oportunidade que ela havia conquistado. Eles disseram que me encontraram através do meu trabalho no Santorini. Verificaram minhas referências, viram meus resultados. Eu não acredito que isso está acontecendo. Você merece, Roberto disse. E era verdade. Quando você parte? Em 3 semanas. Em 3. Mal tenho tempo para me preparar. Mas, Roberto, eu queria te dizer obrigada. Por quê? Eu não fiz nada. Por estar aqui. Por me ouvir quando eu falei sobre esse sonho. Por não tentar comprar seu caminho de volta para a minha vida. Isso significa algo. Roberto sentiu o peito apertar. Se ela soubesse a verdade, ficaria furiosa. Mas ele havia aprendido que, às vezes, a melhor forma de ajudar era de longe, sem crédito, sem reconhecimento. Você vai fazer incrível lá, ele disse. Espero que sim. E, Roberto, quando eu voltar, talvez a gente possa ter mais que 1 hora por semana. Talvez possamos tentar algo mais próximo de uma relação de pai e filha de verdade. Roberto teve que limpar a garganta antes de responder. Eu adoraria isso. Depois que desligaram, Roberto permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Eram lágrimas de gratidão, de esperança e talvez, pela primeira vez, de algo parecido com paz. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os 3 meses seguintes foram estranhos para Roberto. Sem os encontros semanais com Joana, ele se viu com ainda mais tempo livre. Intensificou seu trabalho voluntário no centro comunitário. Sandra notou a mudança nele. Você parece mais leve, ela comentou um dia. Sinto que estou pagando uma pequena parte de uma dívida enorme, Roberto respondeu. As dívidas do coração nunca são totalmente pagas, Sandra disse sábia, mas a tentativa conta. Foi durante esse período que Roberto teve um encontro inesperado. Ele estava em uma padaria perto do centro comunitário quando ouviu uma voz familiar. Roberto! Ele virou-se e viu Helena, sua ex-noiva. Ela estava diferente, com o cabelo mais curto, roupas mais casuais. Mas havia uma leveza nela que ele não se lembrava de ver antes. Helena! Ele disse surpreso. Como você está? Bem. Muito bem, na verdade. Ela sorriu. E era um sorriso genuíno. E você? Diferente. Melhor, eu acho. Eles acabaram sentando em uma mesa, tomando café juntos. Foi estranho no começo, mas gradualmente se tornou confortável. Eu te devo um pedido de desculpas, Roberto disse. Você me deve várias coisas, mas pode começar pelo pedido de desculpas. Helena brincou, mas havia leveza em sua voz. Eu menti para você. Sobre quem eu era, sobre meu passado, sobre tudo. Eu sei. E fiquei com muita raiva por um tempo. Sentia que tinha desperdiçado tempo da minha vida com alguém que nem sequer era real. Helena mexeu o açúcar no café. Mas então percebi algo. Aquilo não foi sobre mim. Foi sobre você e suas próprias falhas. E eu escolhi seguir em frente. Você parece feliz. Estou. Voltei a dar aulas de literatura, algo que eu havia abandonado quando me casei pela primeira vez. Reconectei com velhos amigos. Descobri que há vida além de casamentos e jantares sociais. Fico feliz por você. E você, como está sua filha? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele não esperava que Helena perguntasse sobre Joana. Ela está na Argentina, fazendo uma especialização. Nós estamos construindo algo, devagar, mas é real. Bem, isso é bom. Helena sorriu. Você sempre foi bom em construir coisas, Roberto. Só precisava aprender a construir as coisas certas. Quando se despediram, Roberto sentiu que um peso havia sido levantado. Não era que Helena o havia perdoado completamente, mas ela havia seguido em frente, e isso era suficiente. Joana ligava ocasionalmente de Buenos Aires. Ela falava sobre as aulas, sobre a cidade, sobre as pessoas que estava conhecendo. Roberto ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, interessado genuinamente em cada detalhe. Como está o trabalho voluntário? Ela perguntou em uma das ligações. Bom, estamos expandindo. Vamos começar a oferecer aulas de informática básica também. Você está dando aulas? Estou ajudando. Não sou professor, mas posso ensinar o básico de planilhas e apresentações.
Coisas úteis para quem está procurando emprego. Nunca imaginei você fazendo isso, Joana disse, e havia admiração em sua voz. Eu também não. Mas descobri que gosto. Gosto de ver as pessoas aprendendo, crescendo. É diferente do mundo corporativo. É mais real. Você está mudando, Roberto. Você acha? Acho. E acho que minha mãe ficaria feliz em saber disso. As palavras atingiram Roberto profundamente. Mariana ficaria feliz. Não porque ele estava mudando para ela, era tarde demais para isso, mas porque talvez, de alguma forma, seu sacrifício não havia sido completamente em vão. Talvez a dor que ela passou havia ensinado a filha dela sobre força e resiliência. E talvez, apenas talvez, havia também aberto os olhos dele, mesmo que décadas tarde demais. Os meses em Buenos Aires passaram rapidamente. Joana voltou em uma tarde de sexta-feira, bronzeada e sorridente. Roberto foi encontrá-la no aeroporto, algo que ela havia permitido pela primeira vez. Quando ela saiu da área de desembarque, ele a viu procurando por ele na multidão. E quando seus olhos se encontraram, ela sorriu. Oi, ela disse, se aproximando. Oi, ele respondeu, sem saber se devia abraçá-la. Joana resolveu o dilema dando o primeiro passo e o abraçando. Foi um abraço breve, ainda um pouco desconfortável, mas foi um abraço. O primeiro entre eles. Como foi a viagem? Ele perguntou quando se separaram. Longa, mas valeu a pena. Roberto, foi incrível. Aprendi tanto. Conheci pessoas de todo o mundo. E mais importante, descobri que sou boa nisso, realmente boa. Eu sempre soube que você era. Eles foram para um café próximo ao aeroporto. Joana estava animada, falando rapidamente sobre tudo o que havia vivido. Roberto ouviu com atenção, fazendo perguntas, rindo com suas histórias. E o melhor de tudo, Joana disse, seus olhos brilhando, é que quando eu voltar para começar na nova posição, vou estar liderando a implementação de padrões internacionais de hotelaria aqui no Brasil. É exatamente o tipo de trabalho que eu sempre quis fazer. Quando você começa? Na próxima segunda. Mas antes tem algo que eu quero fazer. Ela ficou mais séria. Quero te levar para visitar o túmulo da minha mãe. Roberto sentiu o estômago revirar. Ele sabia que esse momento chegaria eventualmente, mas não estava preparado. Você tem certeza? Tenho. É hora de fazer isso. É hora de você finalmente se despedir dela. E é hora de eu fechar esse ciclo também. No sábado de manhã, eles foram juntos ao cemitério. Era um dia nublado com ameaça de chuva. Joana guiou Roberto por entre as fileiras de lápides até pararem em frente a uma simples, com o nome Mariana Ribeiro gravado, e as datas de nascimento e falecimento. Eu venho aqui toda semana, Joana disse baixinho. Às vezes só sento e converso com ela. Sei que é bobagem, mas me faz sentir próxima dela. Não é bobagem. Joana se ajoelhou e limpou algumas folhas que haviam caído sobre a lápide. Roberto permaneceu de pé, sentindo-se um intruso naquele momento. Pode falar com ela, sabe? Joana disse olhando para cima. Se quiser. Roberto se ajoelhou lentamente ao lado de Joana. Suas mãos tremiam ligeiramente. Mariana, ele começou, sua voz rouca. Eu não sei por onde começar. Não há desculpa para o que eu fiz. Nenhuma justificativa. Você merecia muito mais. Merecia um marido que ficasse, um homem que honrasse seus votos, um pai para sua filha. E eu não fui nada disso. As lágrimas começaram a cair sem que ele pudesse controlar. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Você criou uma pessoa incrível. Joana é forte, inteligente, gentil. Tudo que há de bom nela veio de você. E eu vou passar o resto da vida tentando ser digno de estar na vida dela, mesmo sabendo que nunca vou conseguir completamente. Ele tocou a lápide com a ponta dos dedos. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo que te fiz passar. Por cada lágrima, por cada noite difícil, por cada momento em que você precisou ser forte sozinha. Você merecia o mundo e eu te dei sofrimento, e vou ter que carregar isso para sempre. Joana pegou a mão dele, surpreendendo-o. Ela te perdoaria, Joana disse baixinho.
Era do jeito dela. Ela sempre perdoava. Sempre acreditava que as pessoas podiam mudar. E você? Roberto perguntou, virando-se para olhá-la. Você acha que pode me perdoar? Joana ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei. Ainda dói, ainda há raiva, mas também há algo mais agora. Algo que não existia antes. Talvez seja a compreensão, talvez seja a aceitação, ou talvez seja só cansaço de carregar tanto peso. Ela apertou a mão dele. Mas sei que quero te conhecer, quero tentar. Não por você, mas por mim. Porque eu mereço ter um pai mesmo que seja tarde demais. Nunca é tarde demais, Roberto disse. Não, você está errado. Já era tarde demais. Mas talvez ainda seja possível construir algo novo. Algo diferente. Não a relação de pai e filha que deveríamos ter tido, mas uma relação nossa, construída agora, com todas as suas imperfeições. Roberto puxou Joana para um abraço e desta vez ela não resistiu. Eles choraram juntos ali, ajoelhados no chão frio do cemitério, em frente à lápide de Mariana. Choraram por tudo o que foi perdido, por todos os anos desperdiçados, por todas as feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Mas também choraram de alívio, porque pela primeira vez ambos sentiam que talvez, apenas talvez, houvesse esperança de cura. Quando finalmente se levantaram, Joana limpou as lágrimas e respirou fundo. Vamos, tem alguém que quer te ver. Quem? Célia. Ela preparou o almoço para nós. Foram juntos até a casa de Célia. Quando chegaram, ela abriu a porta e olhou para os rostos inchados de choro dos dois. Foram ao cemitério. Ela concluiu. Fomos, Joana confirmou. Célia olhou para Roberto por um longo momento, então deu de ombros. Bem, entrem. A comida está esfriando. O almoço foi surpreendentemente agradável. Célia havia preparado uma feijoada completa e a casa estava cheia do cheiro reconfortante de comida caseira. Eles comeram, conversaram, e pela primeira vez, Roberto se sentiu parte de algo. Não era uma família tradicional, longe disso, mas era conexão, era pertencimento, era um começo. Depois do almoço, enquanto Joana ajudava Célia a lavar a louça, Roberto ficou olhando as fotos na parede da sala. Havia muitas fotos de Joana em diferentes idades, mas suas lágrimas se agitaram de novo quando ele viu uma em particular. Mariana segurando Joana bebê, ambas sorrindo para a câmera. Essa foi tirada quando Joana tinha 3 meses, Célia disse, aparecendo ao lado dele. Mariana estava tão feliz naquele dia. Joana havia dormido a noite toda pela primeira vez. Ela era linda, Roberto disse. Era, por dentro e por fora. Célia cruzou os braços. Olha, Roberto, eu não vou fingir que te perdoei. Não vou fingir que esqueço o que você fez. Mas vejo como você mudou. Vejo como você olha para Joana. E vejo que você está tentando. Então vou te dar a mesma coisa que Joana está te dando, uma chance. Obrigado, Célia. Não me agradeça. Só não estrague isso. Porque se estragar, se machucar minha menina de novo, não haverá lugar nesta terra onde você possa se esconder de mim. Entendido? Roberto não pode evitar um pequeno sorriso. Entendido. Os meses seguintes foram de construção. Joana começou seu novo trabalho e estava sempre ocupada, mas ela fazia questão de reservar tempo para Roberto. Não era mais só 1 hora por semana no café. Agora eram jantares ocasionais, caminhadas no parque, até mesmo um filme no cinema uma vez. Roberto conheceu os colegas de trabalho de Joana, seus amigos, e cada vez que alguém perguntava quem ele era, e Joana respondia, é meu pai, Roberto sentia uma onda de emoção que ainda o pegava de surpresa. Um dia, 6 meses depois de Joana ter voltado de Buenos Aires, ela apareceu no apartamento de Roberto sem avisar. Ele estava surpreso, mas feliz em vê-la. Tudo bem? Ele perguntou. Sim. Eu precisava falar com você sobre algo. Eles se sentaram na sala, e Roberto esperou, ansioso. Eu recebi uma oferta de emprego, Joana começou. É para ser diretora de operações de uma rede de hotéis. Seria uma promoção enorme.
mais responsabilidade, melhor salário. Exatamente o tipo de cargo que eu sempre quis. Isso é maravilhoso, Joana. Por que você parece preocupada? Porque é em Brasília. Eu teria que me mudar. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Joana estava finalmente em sua vida, e agora ela ia embora. Ah, foi tudo o que ele conseguiu dizer. E eu não sei o que fazer, Joana continuou. Profissionalmente, é a decisão óbvia. É a oportunidade da minha vida. Mas, pessoalmente, nós acabamos de começar a construir isso, essa relação. E eu não quero perder isso. Roberto respirou fundo, lutando contra o impulso egoísta de pedir que ela ficasse. Joana, olhe para mim, ele disse. Você tem que aceitar essa oferta. Mas, não. Escute, eu passei minha vida inteira fazendo escolhas egoístas, escolhendo o que era melhor para mim sem pensar nas consequências para os outros. Eu não vou fazer você repetir esse erro. Essa oportunidade é incrível. É tudo que você trabalhou para conquistar e você vai aceitar. E nós vamos nos adaptar. Brasília não é tão longe. Temos telefone, temos videochamada e eu posso visitar. Se você quiser, claro. Joana tinha lágrimas nos olhos. Claro que eu quero, mas vai ser diferente. Vai. Mas vamos fazer funcionar. E sabe por quê? Porque agora nós temos uma base. Nós construímos algo real. E isso não vai desaparecer só porque há distância física entre nós. Joana o abraçou forte. Como você ficou tão sábio? Eu não fiquei. Eu só finalmente aprendi a colocar outra pessoa antes de mim mesmo. Joana se mudou para Brasília 6 semanas depois. Roberto a ajudou com a mudança, carregando caixas, montando móveis, fazendo tudo o que um pai faria. E quando chegou a hora de ir embora, eles se abraçaram na porta do novo apartamento dela. Você vai visitar? Ela perguntou. Se você me convidar, estarei aqui no próximo voo. Então considere-se convidado para o mês que vem. E foi assim que uma nova rotina começou. Roberto visitava Joana uma vez por mês em Brasília. Ela voltava a São Paulo ocasionalmente para ver Célia e os amigos, e eles conversavam pelo telefone pelo menos 2 vezes por semana. Uma dessas conversas aconteceu em uma noite em que Roberto estava particularmente reflexivo. Ele havia passado o dia no centro comunitário e Sandra havia lhe contado que uma das alunas conseguiu um emprego em uma empresa de costura graças ao curso. Sabe, Joana, ele disse ao telefone, eu passei tanto tempo da minha vida perseguindo sucesso, dinheiro, poder, reconhecimento. E consegui tudo isso. Fui CEO de uma empresa de sucesso. Tinha uma mansão, tinha respeito, mas nunca fui tão feliz quanto sou agora. E agora você tem o quê? Joana perguntou, curiosa. Agora eu tenho significado. Eu ajudo pessoas no centro comunitário. Tenho você na minha vida. Tenho Célia, que de alguma forma absurda aceitou me incluir em sua vida. Tenho amigos de verdade, não apenas contatos de negócios. E tenho paz. Não completamente, porque ainda carrego a culpa do que fiz. Mas é uma paz diferente. É saber que estou no caminho certo finalmente. Eu estou orgulhosa de você, Joana disse baixinho. Roberto teve que limpar a garganta antes de responder. Isso significa tudo para mim. E Roberto, Joana continuou, eu acho que estou pronta para dizer algo que não conseguia dizer antes. O quê? Eu te perdoo. Não completamente, talvez nunca seja completamente. Ainda há partes de mim que estão machucadas, que carregam a raiva e a dor de tudo o que aconteceu. Mas a maior parte de mim, está pronta para deixar isso ir, para seguir em frente. Não esquecendo, mas perdoando. Roberto sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Você não faz ideia do que isso significa. Faço sim. Significa que eu finalmente posso respirar. Que eu finalmente posso ter um pai, mesmo que seja diferente do que deveria ter sido. Significa que nós dois podemos seguir em frente, juntos. Naquela noite, depois de desligar o telefone, Roberto ficou sentado no escuro de seu apartamento por muito tempo. Pensou em Mariana, em tudo que ela havia passado. Pensou em Joana, em tudo que ela havia conquistado apesar dele, não por causa dele.
Pensou em si mesmo, no homem que era e no homem que estava se tornando. E pela primeira vez em sua vida, Roberto Almeida sentiu que talvez, apenas talvez, ele estivesse no lugar certo, fazendo as coisas certas, sendo a pessoa certa. Um ano depois de Joana ter se mudado para Brasília, ela ligou para Roberto com notícias. "Você vai ser avô", ela disse, a voz cheia de emoção. Roberto ficou paralisado por um momento. "Avô? Você está grávida?" "Estou. Conheci alguém aqui em Brasília. Marcelo. Ele é engenheiro. É um homem bom, Roberto. Ele me trata bem. E estamos esperando um bebê." "Joana, isso é maravilhoso." "Quando?" "Daqui a 6 meses. E Roberto, eu queria te pedir algo. Qualquer coisa. Eu queria que você fizesse parte da vida deste bebê. Como um avô de verdade. Alguém que esteja presente, que participe. Você perdeu minha infância, mas não precisa perder a infância do meu filho." Roberto estava chorando abertamente agora. "Seria uma honra, a maior honra da minha vida." Os próximos meses foram uma névoa de preparativos e antecipação. Roberto visitou Brasília mais frequentemente, conheceu Marcelo, que era de fato um homem bom, gentil e claramente apaixonado por Joana. Ele ajudou a montar o quarto do bebê, comprou presentes, leu livros sobre como ser um bom avô. Quando o bebê nasceu, uma menina saudável com os olhos grandes da mãe, Joana a segurou nos braços e olhou para Roberto, que estava na sala de parto com ela e Marcelo. "Roberto, quero te apresentar Mariana. Mariana Ribeiro Santos." Roberto sentiu como se seu coração fosse explodir. Ela havia dado à filha o nome da mãe, a mulher que ele havia abandonado. A mulher que havia sacrificado tudo para criar aquela menina incrível que agora era mãe também. "Posso segurá-la?" ele perguntou, a voz trêmula. Joana colocou a pequena Mariana nos braços dele. O bebê abriu os olhos e olhou diretamente para ele, e Roberto jurou que viu algo ali. Reconhecimento. Perdão. Esperança. "Oi, pequena Mariana", ele sussurrou. "Eu sou seu avô. E eu prometo que vou estar aqui, para cada aniversário, para cada momento importante, para cada joelho ralado e cada pesadelo. Eu vou estar aqui, porque é isso que família faz. E vocês são minha família." Finalmente, depois de todos esses anos, eu entendi o que realmente importa. Joana e Marcelo assistiam, ambos com lágrimas nos olhos. Célia, que havia viajado de São Paulo para estar presente, se aproximou e colocou a mão no ombro de Roberto. "Mariana estaria orgulhosa", ela disse baixinho, "da mulher que Joana se tornou, do homem que você está se tornando, e desta linda menina." Roberto olhou ao redor da sala. Para Joana, exausta, mas radiante. Para Marcelo, sorrindo com orgulho de pai. Para Célia, a mulher que havia sido mãe quando ele não foi pai. E para a pequena Mariana em seus braços, representando não apenas um novo começo, mas uma redenção. Ele havia perdido tanto, havia desperdiçado tanto tempo, havia causado tanta dor. Mas, de alguma forma, através da graça daqueles que ele não merecia, ele tinha recebido uma segunda chance. Uma chance de estar presente, uma chance de amar, uma chance de ser melhor, e desta vez, ele não ia desperdiçar. Anos se passaram. Roberto se tornou um avô presente e dedicado. Ele viajava para Brasília regularmente, e quando Joana vinha a São Paulo, sempre ficava alguns dias. Ele assistiu pequena Mariana dar seus primeiros passos, ouviu suas primeiras palavras, ensinou ela a contar até 10, leu histórias para ela dormir. Em um desses dias, quando pequena Mariana tinha 4 anos, ela olhou para ele com aqueles olhos grandes e curiosos. "Vovô, por que você chora às vezes quando olha para mim?" Roberto se ajoelhou para ficar na altura dela. "Porque você me lembra alguém muito especial. Alguém que te amaria muito se estivesse aqui." "Quem?" "Sua outra avó. Aquela que você tem o nome." "A vovó Mariana que está no céu?" "Sim. Ela era a pessoa mais gentil e forte que eu já conheci. E quando olho para você, vejo um pouquinho dela." A menina pensou por um momento. "Mamãe disse que a vovó Mariana era uma heroína." "Sua mãe está certa.
Ela era uma heroína de verdade. E você conheceu ela? Conheci, há muito tempo, e eu não fui muito bom com ela. Mas estou tentando ser melhor agora. Ser o tipo de avô que ela gostaria que eu fosse para você. A menina abraçou seu pescoço. Você é um bom vovô, o melhor. Roberto a abraçou de volta, sabendo que ele não merecia aquelas palavras, mas grato por elas mesmo assim. Em uma tarde especial, 5 anos após o nascimento de Mariana, toda a família se reuniu em São Paulo para celebrar o 60º aniversário de Joana. Roberto havia organizado tudo, com a ajuda de Célia e Marcelo. Amigos, colegas de trabalho, todos estavam lá. Mas o momento mais significativo veio quando Joana subiu para fazer um discurso. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, mas especialmente quero dizer algo para 3 pessoas que foram fundamentais na minha vida. Ela olhou para Célia. Célia, você foi minha segunda mãe. Você esteve lá quando ninguém mais estava. Me criou, me amou, me ensinou a ser forte. Eu não seria quem sou sem você. Célia limpou as lágrimas, sorrindo. E mamãe? Joana olhou para cima, como se Mariana pudesse ouvir. Você me deu tudo. Cada sacrifício, cada lágrima, cada noite sem dormir. Você me mostrou o que é amor incondicional. E prometo que estou passando isso adiante para minha filha. Então ela olhou para Roberto. E Roberto, você perdeu muita coisa. Você errou muito. Mas você também teve a coragem de tentar mudar, de enfrentar seus erros, de aparecer dia após dia, mesmo sabendo que não merecia uma segunda chance. E isso significa algo. Significa tudo. Sua voz tremeu. Você não foi o pai que eu precisava quando era criança, mas você é o pai que tenho agora, e o avô que minha filha tem, e eu sou grata por isso. A sala estava em silêncio total. Roberto se levantou e caminhou até Joana. Eles se abraçaram no meio do salão, pai e filha, finalmente completamente. Obrigado, ele sussurrou, por me deixar fazer parte da sua vida, por me dar essa chance. Eu vou passar cada dia restante tentando merecer isso. Você já merece, Joana respondeu. Não pelo que você era, mas pelo que você se tornou. Naquela noite, quando todos haviam ido embora e Roberto estava ajudando a limpar, Célia se aproximou dele. Sabe, Roberto, quando vi você pela primeira vez naquele salão há 7 anos, eu te odiava, com cada fibra do meu ser. Você representava tudo o que havia de errado no mundo. Egoísmo, covardia, abandono. Eu sei, e você tinha todo o direito. Mas agora, ela continuou, quando olho para você, vejo algo diferente. Vejo alguém que errou terrivelmente, mas que teve a coragem de mudar. E isso não é fácil. Mudar de verdade, no âmago, não é fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas você fez. E Mariana, ela olhou para cima. Onde quer que ela esteja, eu acho que ela está em paz agora. Porque a filha dela está feliz, a neta dela está amada. E o homem que a machucou finalmente aprendeu o que significa amar de verdade. Roberto abraçou Célia, essa mulher extraordinária que havia sido mãe, avó, amiga e guardiã de uma família que não era tecnicamente sua, mas que ela havia escolhido amar mesmo assim. Obrigado, Célia, por tudo, por cuidar delas, por me dar uma chance também, por ser a cola que manteve tudo junto quando eu não estava lá para fazer isso. De nada, filho. E foi a primeira vez que ela o chamou assim. Agora vai para casa descansar. Amanhã vamos almoçar todos juntos e você precisa estar pronto para correr atrás da pequena Mariana. Aquela menina tem energia demais. Roberto riu, uma risada genuína e leve. Estou pronto. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história. Roberto conseguiu se redimir? Joana tomou a decisão certa ao dar uma chance para ele? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa. Sua companhia significa muito para a gente. Obrigado.